quem é Amy Coney Barrett, indicada de Trump para a Suprema Corte, e o que sua escolha significa para a eleição. Uma semana após a morte da juíza da Suprema Corte Ruth Bader Ginsburg e a menos de 40 dias para as eleições presidenciais, o presidente americano Donald Trump já teria escolhido a substituta para a progressista Ginsburg no tribunal. De acordo com veículos americanos como o jornal The New York Times e as redes de televisão CNN e CBS, a nova integrante da corte será a magistrada conservadora Amy Coney Barrett, a favorita para o posto desde o princípio. Mas, como os procedimentos do funeral de Ginsburg só se encerram dia 25 de setembro, a indicação deve ser formalizada apenas no sábado, 26. Ainda na sexta, a Casa Branca declinou de fazer comentários sobre o assunto. A escolha de Trump confirmará que os republicanos optaram por seguir um caminho oposto ao que eles mesmos defenderam em 2016, quando o juiz conservador Antonin Scalia morreu 9 meses antes do pleito. E o então presidente democrata Barack Obama foi bloqueado pelo presidente do Senado, o republicano Mitch McConnell, de escolher um substituto. Na ocasião, McConnell justificou sua ação dizendo que, como as eleições estavam próximas, a escolha deveria ficar para o próximo presidente eleito, para garantir que os americanos tivessem voz na escolha do novo membro da Suprema Corte. Dessa vez, McConnell, que segue sendo o presidente do Senado, se posicionou de forma contrária. E o fato de Trump ter escolhido uma substituta indica que ele está seguro de contar com a maioria dos votos na Casa Legislativa para aprovar o nome. A questão agora é saber se a confirmação acontecerá antes ou depois das eleições, em 3 de novembro. Amy Coney Barrett será a terceira indicação do presidente Donald Trump para a Suprema Corte e a quinta mulher a ocupar um dos 9 postos mais elevados no judiciário americano na história. Será também a juíza que irá alterar definitivamente o equilíbrio da corte, que há décadas se equilibra em decisões baseadas em apertada maioria, de 5-4, boa parte das vezes em prol dos conservadores, eventualmente em favor dos liberais. Com Barrett, a direita contaria com margem suficiente para ganhar as disputas por 6-3. O nome de Barrett já havia surgido como uma possibilidade nas indicações anteriores de Trump, mas pessoas familiarizadas com o processo de decisão do presidente disseram que ele optou por reservá-la para Ginsburg. E esse momento chegou agora. Aos 48 anos, Barrett é juíza de carreira. Ela foi auxiliar do juiz Scalia por 15 anos e, em 2017, ocupou um posto na 7ª Corte de Apelação, em Chicago. Mãe de 7 filhos, ela é também católica devota e já defendeu que a vida começa na concepção, o que explicita sua posição contrária ao aborto, em oposição a Ginsburg. Uma das principais pautas do atual movimento conservador nos Estados Unidos é a derrubada da decisão Roe vs. Wade, que em 1973 garantiu que o aborto é legal em todo o país. Barrett pode ser o voto que faltava para isso. Mas não é só no direito reprodutivo que a nova magistrada se alinha ao trumpismo. Ela já expressou posicionamentos a favor de políticas restritivas de imigração, da limitação ou extinção do chamado Obamacare, o programa de acesso à saúde pública nos Estados Unidos, e da expansão dos direitos à posse e porte de armas, todos assuntos caros à base eleitoral do republicano, que concorre à reeleição. Um dos poucos temas em que Barrett e Trump parecem discordar, no entanto, é a pena de morte. Enquanto Trump retomou a aplicação de pena capital para criminosos federais em 2019, Barrett assinalou em um artigo, escrito em 1998, que o Papa era contrário à pena de morte e defendeu que um magistrado católico poderia alegar conflito de consciência para se afastar de um caso cujo desfecho fosse tal pena. Em 2017, para ser confirmada a Corte de Apelação em Chicago, Barrett teve que enfrentar o escrutínio do Senado. Senadores democratas quiseram saber de que maneira seu fervor religioso poderia interferir nas decisões jurídicas de Barrett. Um juiz nunca pode subverter a lei ou distorcê-la de qualquer forma para corresponder às suas convicções, garantiu ela. Na mesma audiência, ela afirmou que jamais deixaria de aplicar a jurisprudência da Suprema Corte por causa de suas convicções religiosas. E declinou de comentar sua opinião sobre a decisão no caso Roe vs.
Vade. Agora, no entanto, será ela a definir, junto aos demais 8 colegas, qual é a jurisprudência do país. E é difícil precisar o quanto sua fé a moverá na decisão. O que o movimento significa para a tentativa de reeleição de Trump? O resultado eleitoral da indicação é incerto, considerando-se que 52% dos americanos afirmam que Trump sequer deveria fazê-la, contra 39% que o apoiam na decisão, segundo um agregado de 12 pesquisas feita pelo site FiveTirtilt. Nos últimos meses, o presidente perdeu uma série de decisões na Suprema Corte e se viu em conflito direto com os magistrados que não apoiaram sua tentativa de derrubar o Obamacare ou de incluir questionamentos sobre o status migratório de estrangeiros no censo americano, uma forma de constranger migrantes indocumentados. Diante dos resultados, Trump chegou a dizer que precisamos de novos juízes, em uma tentativa de animar sua base conservadora a comparecer às urnas e garantir mais 4 anos na Casa Branca. Agora, Trump pode tentar confirmar o nome de Barrett antes do dia das eleições, o que seria uma votação em velocidade recorde em relação às anteriores, ou usar a pendência de aprovação como forma de estimular os eleitores a garantirem não apenas a sua reeleição, como a maioria republicana no Senado. Se falhar em algum dos intentos, no entanto, ele arrisca perder a possibilidade de indicar mais um nome conservador à Suprema Corte. Por outro lado, é incerto o efeito que a escolha de Barrett teria sobre o eleitorado feminino e branco dos subúrbios americanos, considerado-chave na disputa em 2020. Em 2016, Trump venceu a democrata Hillary Clinton nesse segmento, mas o modo como o presidente geriu a epidemia de coronavírus e as tensões raciais causaram desconforto neste grupo, que passou a expressar apoio a Biden. Em média 7 pontos percentuais à frente de Trump nas pesquisas nacionais, Biden chega a abrir margem de 23 pontos de vantagem quando apenas o voto feminino é levado em conta. Ciente do problema, em agosto Trump tentou colocar em marcha uma estratégia para atraí-las pelo medo. Donas de casas suburbanas, Joe Biden vai destruir seu bairro e seu sonho americano. Eu vou preservá-los e fazê-los ainda melhores, tuitou Trump em agosto, em uma estratégia de marketing de se colocar como representante da lei e da ordem no país e acusar os democratas de apoiar atos de violência em protestos por justiça racial. Se o apelo teve alguma efetividade junto ao público, o presidente entra em terreno mais arriscado agora, ao sinalizar que suas ações podem banir o aborto no país. Nos últimos 2 anos, diferentes pesquisas têm mostrado que as mulheres dos subúrbios são a favor da legalização do aborto, apesar de serem, no geral, religiosas e republicanas.